No céu e no inferno, o Armagedon marca o início de uma nova era. Quando o ciclo for completado, Deus despertará de seu sono e todas as sentenças serão revistas. O tecido da realidade cairá. Antigos inimigos se enfrentarão e não haverá fronteiras entre as dimensões paralelas. Esse será o dia do ajuste de contas. O crepúsculo do sétimo dia se aproxima e a noite cairá em breve. Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a Batalha do Apocalipse do Eduardo Spor. A Batalha do Apocalipse é uma publicação de 2010 da editora Verus. Esse livro compõe, junto com a trilogia Filhos do Éden, a tetralogia angélica. Então fica aqui a recomendação para você ler esse livro antes de ler Filhos do Éden. Aqui a gente vai conhecer o Ablon, um querubim que foi expulso do céu após se rebelar contra a tirania do arcanjo Miguel. Miguel é o mais poderoso dos arcanjos e governa o céu com mão de ferro. Ele despreza a espécie humana e vários dos grandes acontecimentos que dizimaram os seres humanos aí ao longo da história, como o dilúvio, por exemplo, foram orquestrados e ordenados por ele. Mas a espécie humana sempre conseguia se reconstruir e repovoar o planeta, o que só aumentava o ódio do arcanjo. O Ablon e os companheiros dele não concordavam com isso e decidiram pedir a ajuda de outro arcanjo que também dizia não ser favorável às atitudes do irmão. Esse arcanjo era o Lúcifer. Só que o Lúcifer traiu eles, denunciou essa rebelião e esses arcanjos foram expulsos para a Terra. Mais tarde, o próprio Lúcifer entrou em guerra contra o Miguel e ele e os aliados dele também acabaram sendo expulsos, só que para o inferno. Anos se passam e o apocalipse se aproxima. Quando isso acontecer, o tecido da realidade cairá e nada vai impedir o Miguel de destruir a espécie humana. Isso se a gente não fizer isso antes, né? Porque no momento que esse livro começa, a gente está vivendo mais uma guerra. Essa breve sinopse que eu dei aqui pra vocês talvez não faça jus ao quão maravilhosa essa história é, mas é porque realmente se eu me empolgar e falar um pouco mais, eu posso dar spoilers pra vocês e assim, não é o caso, apenas leiam esse livro, tá? Desde que ele foi publicado, as pessoas sempre me recomendavam, falavam, olha, lê a Batalha do Apocalipse que você vai gostar. E eu sempre, assim, esse livro sempre ficou no meu radar, eu sempre tive vontade de ler. Só que quem me recomendava, a única coisa que as pessoas me falavam é que era uma fantasia com anjo. Eu gosto de fantasia de anjo? Gosto. Mas assim, as sinopses que me falavam não fazia jus ao quão complexa essa história é. Eu acho que, de repente, se tivessem me dado mais detalhes, mas ao mesmo tempo eu acho que bom que não fizeram isso, porque assim, tem gente que acha que dá mais detalhe é dar spoiler. Eu acho que eu teria lido bem antes. Não é só a fantasia. O próprio autor já falou que esse livro foi a desculpa que ele encontrou para falar de história. O Ablon, ele é um anjo renegado, mas ele é um anjo ainda assim. Então assim, ele vive há muito tempo. Então ao longo desse livro, o autor vai levar a gente para acompanhar diferentes momentos da história e diferentes momentos lendários também. Então a gente vai acompanhar a construção da Torre de Babel, a queda de Constantinopla, a morte de Cristo, entre outros. Então aqui, a fantasia sim é o elemento principal, é o foco, né, é o que tem mais partes dentro da história, vamos dizer assim, mas o autor vai combinar isso, história da religião, mitologia, e até o elemento fantástico aqui não fica só por conta dos anjos. De novo, assim como a fantasia, eles são o foco principal, mas o autor também vai mencionar aqui feiticeiras, fadas, elfos, duendes, deuses, demônios. Inclusive, a personagem feminina mais interessante dessa história é uma feiticeira, que é a Samira. Quando ela aparece pela primeira vez na história, na situação em que ela aparece, eu fiquei muito com medo do autor pegar uma personagem feminina que tem um potencial incrível e transformar ela na donzela indefesa que o Ablon ia ter sempre que salvar. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu fui surpreendida positivamente. Não é disso que se trata. A personagem cresce muito na história e sim, o Ablon vai salvar ela algumas vezes, mas ela também vai salvar ele. Por vezes ele vai recorrer a ela pra ajudá-lo. Então assim, esse personagem é um anjo, mas ele não é invencível. E eu achei muito legal a dinâmica entre esses dois personagens.
Esse foi meu primeiro contato com a escrita do Eduardo Spohr e eu gostei muito, assim. Na verdade, eu acho que dizer só que eu gostei muito não é o suficiente, porque, assim, o meu gênero favorito é fantasia. Eu amo história, eu adoro história da religião e eu adoro mitologia. Então, assim, na página 50 eu já estava completamente encantada por essa história. Se tornou já um dos meus livros favoritos da vida e é um dos melhores livros que eu li em 2020 até agora. Esse é um livro de fantasia, gente, bastante complexo, com muitos elementos e com muitos personagens. Então algumas pessoas podem se sentir um pouco perdidas no começo. Mas o autor deu uma força pra gente e colocou no final do livro um glossário explicando os termos que ele utiliza, as diferentes classes de anjo que ele vai mencionar aqui e de demônios, falando também dos nomes dos personagens e colocou também uma linha do tempo. E eu recomendo, principalmente se você começar a ler o livro e se sentir um pouco perdido, que você leia o glossário antes. Eu sei que tem muita gente que tem medo de spoilers, mas eu fiz isso e o autor não dá muitos detalhes no glossário e nem na linha do tempo que são cruciais na história. Então é tranquilo você ler ele antes para não se sentir perdido. Inclusive, essa é uma dica para qualquer livro de fantasia que você começar a ler e se sentir um pouco perdido. Se ele tiver glossário, leia o glossário antes, porque isso vai ajudar na compreensão da história. A Batalha do Apocalipse pode ser lido como um livro único, já que é a história que termina. Mas ao final desse livro há a informação de que a história continua em Filhos do Éden. E pelo que outras pessoas me falaram, são dentro do mesmo mundo. Então Filhos do Éden meio que vai continuar contando. E pelo que eu dei uma olhada na sinopse também, é dentro do mesmo mundo. Tá citando algumas coisas que são mencionadas aqui, mas pelo que eu vi na sinopse que eu li no Scooby, são outros personagens. E se o autor chamou os 4 livros de tetralogia angélica, é porque essa informação é verdadeira. Eu terminei de ler esse livro já louca pra ler Filhos do Éden, então eu vou dar continuidade. Mas pode sim ser lido como livro único, se você quiser, é possível. Recomendo que você faça isso? Não, eu acho que você também nem vai conseguir. Mas a história desse livro aqui termina assim, fechadinha, se é que a gente pode considerar isso quando os personagens da história vivem quase eternamente. Eu recomendo demais esse livro, inclusive tem chance de vocês ainda me ouvirem falar muito dele aqui no canal, porque eu realmente gostei. Então se você já leu esse livro, se você gosta, comenta aqui embaixo, vamos continuar essa conversa nos comentários, que eu vou adorar conversar com vocês. E se você nunca leu e se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer outro produto, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a financiar o canal com uma pequena parcela da sua compra, sem pagar nada a mais do valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de seguir Um Livro Só em todas as redes sociais, todos os links como sempre estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.